Amém. É, Meninas, nós estamos nesse mês falando aqui, focando nas mulheres. É, calma aí. Pronto. Falando do mês das mulheres, né? E a gente trouxe alguns temas específicos para falar sobre mulheres. E hoje, o último tema, né, desse mês é sobre o poder da influência, né? E aqui eu queria trazer, né? Deus colocou no nosso coração de trazer mulheres que marcaram a história de outras mulheres que marcaram a história na Bíblia, tá bom? Então, trazer como referência, né, até para as nossas vidas. Muitas vezes a gente fala, ai, não tem uma referência de mulher, alguém que eu possa seguir, alguém que eu possa é, ter como inspiração, mas na Bíblia nós temos muitos exemplos e muitas mulheres. Então, eu queria trazer essa reflexão com vocês hoje. O texto, né, o base da nossa reflexão de hoje, está em Mateus, capítulo 5, e o versículo é o 14, tá bom? Quem quiser abrir para acompanhar, Mateus 5, 14. Mateus 5,14 diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E pensando aqui, né, sobre a questão de influência, vocês, né, não sei se vocês já pararam para pensar no impacto, né, que a nossa vida tem sobre as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, principalmente eu acho que mulheres têm a tendência a achar que o que ela faz não interfere em nada na vida de outra pessoa. E muitas vezes, de uma forma geral, nós temos essa impressão, né, que a nossa vida não influencia, né, que ninguém está observando o que a gente está fazendo, mas não. Tudo o que a gente faz, cada atitude, cada palavra, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente fala, o que a gente deixa de falar, a forma que a gente pensa, tudo isso interfere na vida de alguém, influencia na vida de alguém de alguma forma, né? Às vezes não, a maioria das vezes as pessoas nos observam e a gente mal sabe que as pessoas estão nos observando, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente influencia a vida de alguém, seja dentro da nossa casa, né? Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto irmã, estamos influenciando a vida de outras pessoas constantemente, o tempo todo, né? E principalmente como mulheres, né? Nós temos esse poder de influência muito grande, né? Seja no trabalho, né? Na igreja, na sociedade ali onde a gente vive, nós como mulheres temos esse poder de influência muito grande. E a Bíblia, né, tá cheia de exemplos de mulheres que, através da fé delas, da coragem delas, das atitudes delas, influenciaram gerações, né, algumas para o bem e outras para o mal, né, que também temos muitos exemplos de mulheres que influenciam para o mal, tá? E aí eu queria trazer com vocês algumas dessas mulheres para a gente poder aprender como que elas usaram a influência delas, né, de maneira sábia, para cumprir o propósito de Deus na vida delas. Porque esse é o objetivo, né, para nós, enquanto cristãs, quantas servas do nosso Senhor Jesus Cristo, é cumprir o propósito que Ele colocou nas nossas vidas, né? E às vezes a gente acha que para cumprir esse propósito, para influenciar na vida de alguém, a gente precisa ter cargos altos, é, adquirir lugares, posições de autoridade gigantescas, e não, gente, não. Às vezes a gente pode influenciar, já até adiantando aqui, a gente pode influenciar de uma maneira muito sutil, né, falando enquanto mãe, às vezes a gente pode influenciar na vida do nosso filho, e ele vai fazer a diferença, sei lá, vai se tornar um presidente, uma pessoa de autoridade, e tudo que ele vier a ser vai ter uma influência dessa mãe que criou esse filho. Então a gente pode influenciar sim e mudar o mundo ao nosso redor, sim, tá bom? Um dos exemplos que eu queria trazer com vocês aqui é o da Rainha Esther, né?
que a influência dela salvou uma nação, né? Para quem não sabe, só contextualizando aqui, Esté era uma jovem órfã, né, e que ela acabou se tornando a rainha da Pérsia, né, foram acontecendo várias situações em que ela foi levada a ser rainha da Pérsia. Só que a maior conquista dela não foi a coroa, né, não foi essa posição de autoridade, mas a conquista dela maior foi a coragem que ela teve para interceder pelo povo diante do rei. Por que que ela teve coragem? Porque naquela época, né, naquela situação, no contexto em que ela estava, uma mulher, na verdade ninguém, nem homem nem mulher, poderia chegar diante do rei sem a permissão dele, né, sem essa pessoa, sem que ele falasse, não, eu aceito essa pessoa aqui, né, sem que ele aceitasse. Se essa pessoa chegasse diante dele e sem a permissão, é certeza que essa pessoa ia morrer. E a Esther, ela descobriu, né, através do tio dela, que estava ocorrendo uma conspiração para destruir o povo dela, o povo judeu. Esther era judia, né? Estava num país onde não tinham judeus, tinham alguns povos, e, e estavam tramando para destruir esses povos judeus. E ela, enquanto judia, ninguém sabia onde ela estava, a não ser o tio dela, que ela era judia. Ela convocou todo o povo para orar e jejuar por 3 dias, que ela iria até o rei para tentar interceder pelo povo dela. Então ela arriscou a vida dela. Ela falou que iria diante do rei, né, mesmo sem ser chamada, para poder interceder pelo povo dela. E até no versículo 14 do capítulo 4, Mordecai, né, que era o tio dela, fala assim para ela: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então, ela entendeu, né, que a posição não era sobre ela mesma, que ela ter chegado onde ela chegou, que ela se destacou das outras pretendentes concorrentes dela ao cargo de rainha, de esposa do rei, não foi porque ela era bonita, que a palavra diz que ela era bonita, que ela era atraente, mas não foi por isso. Foi porque Deus tinha um propósito na vida dela, né? Ela influenciou o rei a mudar o decreto que acabou salvando o povo dela. Então, muitas vezes as coisas vão acontecendo nas nossas vidas e a gente não entende o porquê. Não entende como que a gente chegou a determinada situação, mas tudo tem um propósito, né? E basta que nós entendamos onde que Deus nos colocou no meio de tudo isso, né? E falando aqui, né, trazendo, Deus colocou você, Carol, você, Kelly, você, Thaís, no lugar onde vocês estão, porque Ele tem um propósito na vida de vocês, né? Para usar a voz de vocês para aquilo que é justo, né, para interceder por aqueles que precisam. Às vezes no nosso trabalho a gente está ali sempre passando por uma aflição, por uma pessoa que está ali sempre, às vezes está perturbando, está enchendo o saco, essa pessoa me persegue, mas talvez você esteja na vida dessa pessoa ali, interagindo com ela, porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa e Ele vai te usar para isso, como uma influência. Às vezes é na sua família, um familiar que está afastado, né? Às vezes alguém dentro da sua casa está passando por alguma situação difícil no seu ministério. Deus colocou você onde você está porque Ele tem um propósito. E é para que você possa interceder por essas pessoas que estão ao seu redor, para que você possa exercer o seu poder de influência, né? Até o nosso pastor, uns domingos atrás, ele pregou sobre isso, né? Sobre como se nós estamos proclamando onde nós estamos, né? Se estamos falando de Jesus, onde nós estamos, né? Então, essa é a lição que Esther traz sobre a influência, né? Como através de uma atitude dela, ela conseguiu influenciar e salvar o povo dela, cumprir o propósito de Deus na vida dela. Um outro exemplo que a gente tem é o de Débora, né? A influência de uma mulher de sabedoria e liderança. Débora, ela era juíza e profetisa em Israel, né? E em um tempo em que só os homens ocupavam essas posições. Então Deus levantou ela
para liderar o povo e trazer libertação contra opressores. Ela não apenas julgava, né, com muita sabedoria, mas também ela encorajou Baraque a ir à batalha com a certeza de que Deus daria vitória. Essa passagem, né, que ela fala está em Juízes 4, do 8 ao 9. Depois, quem quiser ler e entender melhor. Mas o que eu quero trazer aqui é que a influência, a sabedoria, a intimidade que ela tinha com Deus fez com que ela tomasse decisões sábias, e essas decisões, ela encorajou pessoas a tomarem decisões sábias. Então, muitas vezes uma mulher de influência, né, não precisa ocupar um cargo para liderar, ela precisa ter uma influência, uma intimidade, um relacionamento com Deus, porque assim Deus vai agir através da vida dela, né, através da sabedoria que ele depositou sobre a vida dessa mulher. Então, se nós buscarmos a Deus, né, com dedicação, com de todo o nosso entendimento, ele vai derramar da sabedoria dele sobre as nossas vidas, e essa sabedoria é o que ele vai usar para poder influenciar outras pessoas ao nosso redor. Às vezes até com um conselho, às vezes alguém vem conversar com a gente, vem desabafar com a gente, e esse é o momento em que Deus nos dá da sabedoria dele para que a gente possa aconselhar, incentivar essa pessoa a continuar nos caminhos dele. Amém? Então, seja você essa Débora na vida de alguém. Mais um exemplo que eu trouxe aqui é o de Maria, né? Maria, a mãe de Jesus. A influência dela foi com relação à obediência e ao serviço dela. Maria, mãe de Jesus, ela foi escolhida, né, para carregar dentro do ventre dela o Salvador do mundo, né? Mesmo sendo jovem e correndo o risco de ser rejeitada pela sociedade, ela respondeu ao anjo, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38, ela disse assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então ela aceitou a missão, né, aquele propósito que Deus tinha na vida dela com obediência, né? Ela foi serva, né? Maria influenciou gerações com a sua obediência, sendo um exemplo de humildade e serviço. Então, a nossa obediência também serve de inspiração e de influência na vida de outras pessoas. Às vezes, a gente não precisa nem falar, mas só o fato de sermos obedientes àquilo que Deus nos ordenou para fazer, né, obedientes à palavra dele, às vezes não é nem uma ordem, obediência à palavra mesmo. Então, o que é certo é certo. Então, se eu fizer isso, eu sei que é errado, eu vou obedecer a Deus. A minha vida é uma vida de obediência. E as pessoas observam, as pessoas olham, né, para a gente e nos veem como inspiração, mesmo aqueles que se dizem não crer em Deus. Eles olham e falam assim: não, eu quero servir a esse Deus que essa pessoa serve. Eu quero viver isso que ela está vivendo, porque as pessoas enxergam o poder e a ação de Deus sobre as nossas vidas. Então, a nossa obediência e o nosso serviço, a nossa forma de servir os outros, também é uma grande influência na vida de outras pessoas, né? Às vezes a maior influência que a gente pode ter é simplesmente um sim ao chamado de Deus, mesmo sem entender os detalhes, né? Mesmo sem entender para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer, é só dizer sim à palavra de Deus, que isso também vai ser um grande, deixa eu ver que palavra que eu posso dar, vou falar microfone, mas não é microfone, uma grande voz, né, de Deus na vida de outras pessoas. Temos também a influência para o mal, né? Jezabel foi uma dessas influências. Nem toda influência é boa, né? A gente sabe disso, que às vezes, já diria os nossos pais, né, para não andar quando éramos crianças, para não andar com aquelas amiguinhas que nos influenciavam a fazer coisa errada, porque tem influências ruins também, existem esse tipo de influências. E Jezabel foi uma rainha também que usou a posição dela para manipular, para enganar e para levar Israel à idolatria, né? Ela persuadiu, né, ela manipulou o marido dela, que era um rei, o rei Acabe, a se afastar dos caminhos do Senhor, trazendo maldição sobre a nação. A passagem, né, que conta a história está lá em 1 Reis 21, tá bom? Para quem quiser ler também. Então, Jezabel, ela era uma pessoa manipuladora, mas ela manipulava
para fazer coisas erradas, para o próprio agrado dela, para os prazeres dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado também com quem nós estamos ouvindo ou quem nós estamos influenciando para o mal, né? Porque, querendo ou não, até quando nós fazemos coisas erradas, isso também gera uma influência na vida de alguém. Então, a nossa influência pode ser uma arma poderosa para edificar uma pessoa ou para destruir. A gente precisa vigiar, né, para que as nossas atitudes levem as pessoas para mais perto de Deus e não para longe. A gente não pode ser uma pedra de tropeço na vida de uma pessoa. A gente não pode ser um instrumento para levar o pecado na vida de outra pessoa. Nós temos que levar as pessoas ao nosso redor para mais próximas de Deus, tá? E a Bíblia, né, nos ensina que todos nós temos essa influência, né? Todas nós podemos aplicar essa influência de alguma forma positiva na vida de alguém. A questão é como que nós estamos usando essa influência, né? Nós estamos edificando a vida das pessoas ou estamos destruindo? Volto a dizer que mesmo quando a gente não faz nada, que a gente deixe de fazer, a gente também está influenciando de alguma forma, né? Tem até um ditado, eu não vou saber recitar ele de uma é, fidedignamente, mas não é um ditado, é uma frase, que fala assim que eu não me preocupo com a voz dos que gritam, algo assim, mas eu me preocupo com o silêncio dos que não falam. Algo nesse sentido. Mas o que quer dizer, né? É que mesmo quando a gente não fala nada, quando a gente se isenta, quando a gente se ausenta de alguma situação, de alguma coisa, também estamos comunicando algo. E o que esse algo está levando de ensinamento na vida de quem está ao nosso redor, né? Existe o um estudo que fala que nós somos o resultado das 5 pessoas ao nosso redor. E isso quer dizer o quê? Que nossas atitudes refletem é, são reflexos da influência dessas 5 pessoas que estão ao nosso redor, seja da internet que a gente segue, seja das pessoas que convivem com a gente ali no nosso círculo de amigos, no nosso círculo familiar. Todas essas pessoas influenciam nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser e de viver de alguma forma. E como nós estamos influenciando essas pessoas também, né? Nós precisamos nos lembrar das palavras de Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Esse provérbio eu sempre vem à minha mente, porque, principalmente falando de enquanto esposa, é muito fácil para nós derrubarmos a nossa casa com as nossas mãos, né, em algum momento. Então, nós precisamos vigiar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, para nós sermos essa mulher sábia que edifica. E se a gente tem alguma dificuldade, Senhor, eu não sei agir sabiamente. A Bíblia fala que é só a gente pedir sabedoria ao Senhor que Ele derrama sobre as nossas vidas, né? Então, que a gente possa ser como Esther, que a gente possa ser como Débora, como Maria, né? Mulheres que usam a sua influência para cumprir o propósito de Deus e impactar gerações, né? Como eu falei, às vezes são nas atitudes pequenas, não nas gigantescas, não é? Você não precisa sair por aí gritando num megafone que Jesus te ama, não. É nas pequenas atitudes, é semeando ali pequenas sementes, né? Algo que eu tenho ensinado para a Zoe, para minha filha todos os dias, né? Eu tento ensinar ela de alguma forma a palavra de Deus, seja numa, num almoço, no momento de refeição, seja no momento de oração, no momento em que a gente está lendo o livro, eu sempre tento plantar essa sementinha da palavra no coração dela, para que de alguma forma essa influência venha trazer frutos na vida dela lá na frente. Então, é esse mundo que eu estou impactando, é o mundo dela, né? Que só Deus sabe qual vai ser o futuro dela. Então, quem sabe seja, né, uma grande missionária que vai pregar nas nações. Eu não sei, mas se for isso que Deus tem para a vida dela, eu sei que eu pude influenciar na vida dela de alguma forma, né? Então, que Deus abençoe vocês, para que vocês possam ser essa influência poderosa no lugar onde vocês estão. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa,
dar algum testemunho, né, compartilhar algo, fiquem à vontade, tá bom? Amiga, Samu. foi, foi bênção. Eu acho que esse tema é pouco falado, né? Mas eu achei muito legal como você trouxe esse ponto, né? De como a mulher, ela influencia mesmo. E esse ponto também de que todo mundo influencia de alguma forma alguém, né? Mas que você não esteja numa posição de destaque. Às vezes ali com quem você trabalha, você pode influenciar essa pessoa com as suas atitudes, pro bem ou pro mal, como você falou, né? E a gente, muitas vezes, a gente tem que se atentar a isso, como cristãs, né? Porque às vezes a gente tem alguns maus costumes que levam as pessoas a que a gente para perceber que a gente está influenciando a pessoa ao mal. Eu lembro que uma vez eu comentei, até no dia que eu preguei lá na igreja, sobre uma vez que eu estava fazendo cílios com uma amiga e eu reclamando de um monte de coisa para ela, ela nem é cristã, reclamando e falando um monte de coisa e tal. E aí ela pegou e falou assim: Nossa, amiga, se tá ruim assim para vocês que são crentes, imagina, né? Tipo, ela, nossa, isso que vocês são crentes. Na hora me deu um negócio assim, eu falei: Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu tô, né, tipo, falando ali, não era a pessoa certa, o momento certo ali para eu falar aquilo, né? E de alguma forma eu tava influenciando ela uma coisa ruim. Então nosso poder de influência é muito grande. Que a gente seja, assim como você falou, essas influências boas que vão impactar a vida de todo mundo ao redor, seja dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, seja com um número maior de pessoas. Bênção. Amém, glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar algo? Senão, nós podemos ir para os pedidos de oração. Deixa eu parar aqui a gravação.